Este programa é livre para todos os públicos. Aqui em Belo Horizonte, programas culturais estão por toda a parte. Alternativas para aumentar o conhecimento e se divertir não faltam. Para os amantes de museus, existem várias opções com várias temáticas, que vale a pena conferir. Hoje o Circulando vai convidar você para dar uma volta no tempo. Os museus são importantes para a preservação da memória cultural de um povo. Têm o papel de informar e educar por meio de exposições e são incomparáveis em termos de curiosidades e detalhes históricos. Tecidos, cores, estilo, criatividade. Você consegue imaginar de qual museu estamos falando? Estamos no Museu da Moda, que fica na região central, na movimentada Rua da Bahia. O MUMO, como é conhecido, foi inaugurado em 2016. Surgiu com uma evolução do Centro de Referência da Moda, criado em 2012, tornando-se assim o primeiro museu público de moda do Brasil. E estamos aqui no Museu da Moda, diante dessa belíssima peça. E eu estou com a Carolina, que vai explicar pra gente que peça é essa e qual coleção que ela faz parte. Olá, Carolina! Tudo bem? Bem-vindos ao Museu da Moda, o primeiro museu público de moda do Brasil. E essa exposição aqui é Alceu Pena, inventando a moda do Brasil. E quem foi Alceu Pena? Conta pra gente. Alceu Pena foi um mineiro de Curvelo, muito importante para a moda brasileira, e ele percorreu diversas áreas, da ilustração, do jornalismo, do designer. Ele, na verdade, trouxe inspirações para o Brasil e depois adaptou todos os materiais brasileiros para fazer uma moda do Brasil, realmente. Essa peça aqui é linda, ela foi da Teresa Pena, que é irmã do Alceu Pena e braço direito dele. Então, tanto esse corpete quanto esses acessórios são da década de 1950. A gente tem uma foto da Teresa usando essa peça. E Teresa teve um trabalho muito importante junto ao Alceu. Inclusive, Alceu Pena era daltônico. Nossa. E a Teresa que indicava as cores dos materiais, dos lápis, para ele poder fazer o seu trabalho. Nossa, quanta inteligência, né? Eu imagino que seja necessário muita criatividade, uma vez que ele tinha que imaginar as cores, né? Então, essa irmã dele, a Teresa, foi parceira, né, importantíssima no desenvolvimento do trabalho dele, correto? Sem dúvida alguma. Inclusive, na guarda de todo esse acervo do Alceu, foi Teresa que, depois da morte do irmão, guardou tudo, e depois a gente teve a doação da família aqui para o Museu da Moda. E aqui nós chegamos nessa sala, Carolina, cheio de vestidos, muitos desenhos. O que representa toda essa sala?
Nessa sala a gente tem releituras do trabalho do Alceu Pena, feito pelos alunos do Senai Modatec, sob orientação do estilista Ronaldo Fraga, para uma edição do Minas Trend. Então, todos aqueles desenhos ali foram originalmente feitos pelo Alceu Pena em diversas décadas, a partir de 1930 até a década de 1970. Tem figurinos diversos e os alunos pegaram materiais atuais e fizeram releituras de todas essas obras do Alceu. Impressionante, né? Ver como que os alunos tentam captar aquilo que é a essência do Alceu Pena. Eu imagino que não foi um trabalho rápido e nem fácil para eles, né? Não, foi todo um estudo do trabalho do Alceu para adaptar para os dias de hoje. Mas eu falo que todas essas peças a gente usaria, apesar, né, de percorrer tantas décadas, Sim. a gente usaria como está construído hoje. É realmente um trabalho belíssimo. Esses alunos estão de parabéns. E estamos chegando aqui em uma sala com diversos vestidos diferentes de tudo aquilo que você tem visto ultimamente. Carolina, explica pra gente, que sala é essa? Que peças são essas? Aqui a gente tem peças originais do acervo do Alceu, todas desenhadas por ele, e vão da década de 1950 até a década de 1970. E aí a gente tem algumas curiosidades, como um vestido que foi usado em um casamento civil, e esse maiô aqui, que as pessoas acham que é um vestido, na verdade ele é um maiô, que foi levado para a lua de mel desse casamento. Que legal, a mesma pessoa, né? Teve o vestido e o seu maiô de lua de mel confeccionado pelo Alceu Pena. Aqui a gente tem um passeio pela moda a partir da década de 1950. Então a gente consegue ver peças com cintura mais marcada, com a saia mais rodada, e aí a gente vai caminhando e fazendo essa viagem assim como um túnel do tempo, né? Então a gente vai vendo aí as décadas de 60 também, o tweed muito usado, Lembra Jacqueline Kennedy, a gente tem o tubinho dos anos 60, né? Bem clean e bem a moda jovem dessa época. Aí a gente vai passando, né? Esse mantô dourado maravilhoso, e aí a gente vai passando até chegar a uma certa fluidez dos anos 70. Parte aqui, a gente consegue retratar uma fase muito importante do Alceu Pena, e foi onde ele teve maior visibilidade, que foi o seu trabalho na revista O Cruzeiro. Foi um longo período em que ele fazia a seção As Garotas do Alceu, e a grande importância dessas garotas é que elas tinham vida. Então, na verdade, elas inspiravam as mulheres com os seus modelos, e essas mulheres esperavam a cada semana a revista sair para levarem suas costureiras e fazer as roupas como das garotas. Gente, o interior do museu é lindo, glamouroso, mas também toda a parte estrutural dele é de uma beleza peculiar. Que estilo arquitetônico é esse? É um estilo eclético com inspiração neogótica. Então daí vem toda essa confusão que às vezes o Belo Horizontino tem sobre o prédio, achando que é uma igreja. Sim. Porque os espaços religiosos eram feitos com a arquitetura gótica e os espaços de poder eram feitos com a arquitetura neoclássica. E aqui o arquiteto inverteu esses sentidos e então fez esse prédio com inspiração neogótica. Que
Que bonito, né? E esse teto? Dá para ver que é um teto diferente. Como que é trabalhado ele? O prédio ele foi inaugurado em 1914 e com muitos detalhes, inclusive todo esse teto de madeira feito à mão, né, por um artista da época, bem como a pintura das paredes também. E aqui foi criado para ser o Conselho Deliberativo, que era como se fosse a Câmara dos Vereadores, né, na época. Também a primeira biblioteca pública municipal, que inclusive funciona até hoje. Que interessante. E aí a gente tem diversos usos ao longo do tempo desse edifício. Então a gente aqui já foi o Museu da FEB, já foi o Museu de Mineralogia, já teve aula das Belas Artes da UFMG, já teve sessão da Academia Mineira de Letras. Temos a exposição Saberes de Costura, do molde à roupa. A exposição mostra a costura doméstica e profissional no Brasil no século XX, destacando especialmente a história do método de corte centesimal, criado na década de 1930 em Minas Gerais. Então, o método centesimal ele foi criado pela dona Carmen na década de 1930 com o seu marido, que era engenheiro, e a ideia era costurar para os seus filhos. Então, criar uma forma de gastar menos tecido e ter menos provas de roupa. Então, inicialmente era uma solução doméstica e depois as vizinhas, parentes e tudo queriam aprender, até que ela criou mesmo um método de ensino que formou muitas mulheres no Brasil, em Minas Gerais, até no exterior, e um método que foi adotado por universidades. Interessante, né? Então, um método que surgiu primeiro para atender uma necessidade familiar se tornou uma profissão, né? Divulgou, né? Difundiu esse saber para outras pessoas, outras mulheres, né? Exatamente, e a beleza de ter sido criado por uma mulher e ter feito a independência financeira de tantas outras mulheres, colocando elas no mercado de trabalho através do ensino do corte centesimal. Mães ensinando para mães, né? Que bonito. E aí aqui a gente tem retratado, né, todo o estojo, as ferramentas, as réguas, os desenhos e a evolução dele ao longo do tempo até chegar nos dias de hoje, né? Então era essa caixa de madeira em que vinham todos os instrumentos do método, e aí a gente foi evoluindo. Eles chegaram a criar o método centesimal, ter uma marcenaria própria e também uma gráfica própria, de tanto era a demanda, né? O tanto que se expandiu, né? E você foi falando aí dessa iniciativa para que não gastasse material, né? Então é por isso que o método também recebe esse nome de um método sustentável. Sem dúvida alguma. Então o método ele privilegiava tanto a sustentabilidade quanto a diversidade, né? Então a ideia é fazer as roupas em miniatura, mas para corpos variados. Isso é uma especificidade desse método, né? Então, são peças únicas. Tamanhos P, M, G não existe. Tamanho único nem pensar, né? Não existe. A ideia é justamente fazer a roupa para aquele determinado tipo de corpo. Muito com suas medidas, com os seus formatos. E não uma coisa padronizada, com tamanhos já pré-definidos. Exatamente. Né? Então faz ainda mais a mulher se sentir única e especial, porque aquele vestido, aquele corte foi pensado para ela. Exatamente, isso é o luxo. Isso mesmo. Né? Uma peça feita exclusivamente para você, que não tem em nenhum outro lugar do mundo. Nós temos aqui no Museu da Moda uma exposição de máquinas de várias décadas. Aqui a ideia é a gente fazer uma instalação e mostrar essas máquinas como obra de arte. Então a gente fez uma linha do tempo em que os visitantes se identificam muito e se emocionam, porque eles lembram das máquinas de costura
das avós, das mães, das tias. E aí a gente conta um pouquinho dessa história, começando pela máquina do centro, que é uma máquina de 1869, e depois passando por um acervo que é da marca Singer e que vai da década de 1950, mostrando a evolução desses equipamentos até os dias de hoje, em 2020. Eu cresci vendo a minha avó costurar em uma máquina Singer, então com certeza você vai relembrar da sua história familiar ao visitar também esse museu. A moda é um conceito muito amplo. É uma forma de expressão cultural e individual. É uma forma de comunicação que transmite mensagens e valores. Fica o convite, você estando aqui em BH é mais um lugar para visitar.